Pessoal, hoje vamos fazer a correção da nossa atividade de geometria relacionado a plano cartesiano. Então, foi pedido para vocês copiarem essa atividade e agora vamos fazer a correção. Nós temos a questão 83 do nosso livro didático de matemática. Em um papel quadriculado, trace dois eixos cartesianos e indique no plano cartesiano os pontos F, 1 e 2, o ponto G, 4 e 2, H, 6 e 3, o ponto I, 2 e 5, ponto J, 3 e 6, ponto K, 5 e 4, ponto L, 0 e 4, ponto M, 3 e 0. Então, para a gente traçar o plano cartesiano, tá aqui, ó, a gente faz o eixo Y, aqui é Y, e na horizontal o eixo X. E pede para a gente localizar esses pontos aqui no plano cartesiano. Então, o ponto F pede para a gente localizar o ponto 2, 1 e 2. Eu sempre vou pegar, esse primeiro número aqui é sempre do X, o segundo número é Y. Então, sempre eu vou começar aqui no eixo X. Então, vou pegar o ponto F, o 1 e o 2. Então, pego o 1 aqui, ó, do X, que é esse aqui, vou subir até a altura do 2, ó. Ligo aqui no 2 o pontinho, marcamos o ponto F. O ponto G, que é 4 e 2. Então, eu vou pegar o ponto G no 4 do X, começa aqui, ó, 4 do X. Vou pegar do 4 e até o 2. A altura do 2, aqui completa, marcou o pontinho G. O ponto H, 6 e 3. Eu pego aqui, ó, no X primeiro, 6, e vou subir até, que eu quero agora é o ponto H, 6 e 3. Então, pego do 6, vou subir até a altura do 3. Liga aqui, ó, 3 do Y, marcou o pontinho H. Agora o ponto I, 2 e 5. Eu vou pegar o 2 do X, da horizontal, vou subir até a altura do 5 e marco o pontinho. Até a altura do 5, ligou os dois pontinhos, ponto I. Agora o ponto J, eu pego 3 e 6, sempre começando aqui, ó. Vou pegar o 3 e vou subir até a altura do 6, o 3 do X, e vai até o 6. Ó. Chegou no 6 aqui, ligamos os pontinhos, marca o ponto J. O ponto K é 5 e 4. Então, eu vou pegar aqui o 5, vou subir até a altura do 4, ó. Pega do 5 até a altura do 4, liga os pontinhos e marca o ponto K. O ponto L é 0 do X e 4 do Y. Como o X é 0, eu não vou marcar nada no eixo X. Vou fazer o pontinho, ó, no 4 do Y, que é o eixo Y aqui. No ponto M é 3 do X, sempre aqui na horizontal. O 3, como o Y é 0, não vou marcar nada no Y, marcou o pontinho no 3. Então, está resolvida a primeira questão. A segunda questão, que é a questão 84, observe a figura e responda no caderno quais pares ordenados representam os pontos A, B, C, D, E, F, G e H. Aqui é o contrário, já está aqui para a gente encontrar esses valores aqui, ó. Então, primeiro a gente vai iniciando na ordem alfabética. Vamos aqui logo localizar o A para saber quais os pares. Sempre inicio aqui no eixo X e depois o Y. Se o ponto A está aqui, então eu vou olhar aqui, ó. Primeiro ele está no 1 e se encontra aqui no 5. Então, a resposta, o ponto A é 1 e 5. Para a gente saber ordenadas do ponto B, a gente olha os números. Primeiro eu olho o X, ó. O X está aqui no 2. Sobe aqui até a altura, ó, e 2. Então, o ponto B é 2 e 2. A resposta, letra C. Para a gente localizar aqui a letra C, eu olho aqui, ó, no X, ele está aqui no 3.
3 e aqui na parte do Y, 4. Então, a resposta na letra C, o ponto C é 3 e 4. Para a gente saber ordenadas do ponto D, a gente olha aqui a localização dele, pega o primeiro aqui do X, ó, o 4, aqui o D vem até a 4. Então, o primeiro do X da letra D é 4 e ele se encontra aqui, ó, para os pontos se encontrarem, o 6. Então, é 4 e 6. Para a gente saber o ponto E, eu vou olhar aqui, ó, no X está no 5, subo aqui até o 5 e venho aqui para o Y, é 1. Então, o par ordenado do ponto E é 5 e 1. O ponto F, para a gente localizar, ó, eu pego aqui o ponto F, está no 7 do X, subindo aqui até o 7. Para chegar no Y, a gente olha, ó, vai estar no 3. Então, o ponto F, 7 e 3. O ponto G, a gente localiza ele aqui, a gente olha, ó, está no 6 do X, a gente sobe até o 6 do X. Para o Y também, ó, vai estar 6 e 6, o ponto F. O ponto G, o ponto H, eu vou olhar, ó, tem 7 do X, o ponto H, localizando ele no desenho, tá aqui marcado. Se o pontinho dele tá aqui, ó, então é 7 do X e 0 do Y, porque não tem nada no Y, então é 7 e 0. Então, a resposta é aqui, o ponto A, 1 e 5, B, 2 e 2, C, 3 e 4, D, 4 e 6, ponto E, 5 e 1, ponto F, 7 e 3, G, 6 e 6 e o ponto H, 7 e 0. A outra questão é uma malha quadriculada, trace os eixos cartesianos e marque no plano cartesiano os pontos, que é A, 3 e 6, B, 5 e 4, o ponto C, 4 e 2, o ponto D, 2 e 2 e o ponto E, 1 e 4. Em seguida, use uma régua e ligue esses pontos nessa ordem para formar um polígono. Depois pergunta qual o nome desse polígono que você encontrou. Então, tá aqui, ó, os pontos para a gente marcar, foi o plano cartesiano. O ponto A é 3 e 6, então o ponto A tá aqui, ó, primeiro eu olho no X, o ponto A, 3, quando eu venho para cá, para o Y, 6. O ponto B, 5 e 4, então o ponto B eu vou pegar o 5, sobe aqui a altura do 5, depois, ó, vem para o 4. O ponto C, 4 e 2. Então, o ponto C, eu pego o primeiro aqui do X, o 4 e 2, ó, do Y, 4 e 2. O ponto D é 2 e 2, ó, o ponto D, pego o 2 do X até a altura do 2 do Y. E o ponto E, 1 e 4, pego o 1 do X até a altura aqui do 4, ó, pontinho. Depois que marcou esses pontos, era para pegar uma régua e traçar, ligando esses pontos e quer saber o nome desse polígono. Então, a gente conta quantos lados tem o polígono para saber o nome dele. 1, 2, 3, 4, 5. Então, um polígono que tem 5 lados é chamado de pentágono. A outra questão tem esse plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, temos representado um hexágono, um polígono de 6 lados, com vértices A, B, C, D, E e F. Escreva no caderno os pares ordenados que representam cada vértice. Então, a gente vai, é só ir olhando aqui, ó, o ponto A, a gente olha, ponto A, eu peguei do 2 do X para o 6 do Y. O ponto A é 2 e 6. O ponto B, eu olho aqui, ó, 4 do X e vem, ó, 4 e 6, 6 do Y. O ponto C, 5 e 4, ó, pego 5 até a altura do 4, 5 e 4. O ponto D tá aqui, ó, 4 do X e 2 do Y. Ponto E, 2 e 2, ó, o ponto E, pontinho E, eu pego do 2 do X, 2 do Y. E o ponto F,
Para mim ver o ponto F, ó, 1 do X vem até a altura do 4 do Y. Então, A, 2 e 6, B, 4 e 6, C, 5 e 4, o ponto D, 4 e 2, o ponto E, 2 e 2 e o ponto F, 1 e 4. Essa outra questão, em um papel quadriculado, trace os eixos do plano cartesiano. Indique nele o ponto A, que é 2, 2, ponto A, 2 e 2, e o ponto B, 5 e 2. Em seguida, indique os pontos. Aí quer que a gente diga o ponto C e o ponto D. De modo que ABCD, quando a gente formar os 4 pontos, seja um quadrado. Escreva os pares ordenados que representam os pontos C e D. Já foram dados 2 pontos, quer que a gente faça os outros 2. Foi dado o ponto A e o ponto B. Ó. Ponto A, que é 2 e 2. Então, peguei do 2 e o 2. Fiz o ponto A, que já estava na resposta, o ponto A dado. O ponto B é 5 e 2. Ó. Peguei o 5 do X, 2 do Y. Como é para formar um quadrado, a gente localizar esses outros 2 pontos, o C e o D. Então, para me fazer o C, ó, vai ser 5 e 5. Ponto C. E o ponto D, para me formar, eu olho aqui no X, ó, 2 e 5. Então, a resposta é o ponto C, 5 e 5, e o ponto D, 2 e 5. Então, a nossa atividade sobre o plano cartesiano era isso aqui, vocês aprenderem a localizar os pontos, né, os pares ordenados, e na próxima aula a gente continua com outro conteúdo.